Eu vou te mostrar nesse vídeo como eu fiz meu primeiro milhão na internet e o que eu teria ajustado para conseguir ter ficado milionário de verdade, com tudo que eu aprendi nos anos posteriores, né? Já gerou mais de 60 milhões de reais, mas grande parte disso não é lucro, porque a gente acaba cometendo alguns erros que eu vou te mostrar durante esse vídeo. Então esse vídeo ele vai ter duas partes. A primeira delas é contando a minha história, e eu vou te mostrar como que eu fiz meu primeiro milhão na internet, o que eu poderia ter ajustado e até o que eu vejo nos negócios que as pessoas erram muito no início, por serem iniciantes, que você pode aí já ajustar para conseguir melhorar. E o segundo foi sobre o que eu teria feito de forma diferente naquela época para conseguir ter tido um resultado ainda melhor em questão de lucro e dinheiro pro meu bolso. Então fica até o final se você quiser entender como é que você consegue aproveitar todo o aprendizado que eu tive nos últimos 6 anos fazendo vendas online aí, com mais de 60 milhões faturados, o que você pode adicionar dentro da tua empresa e na tua operação, no teu produto, para conseguir vender muito mais. Se você não me conhece ainda, meu nome é Matheus, eu sou sócio da maior empresa de consultoria de processos comerciais do Brasil, a Full Sales System. Esse ano a gente está aí com uma meta de bater mais de 80 milhões de reais, chegando a 100 milhões de reais aí na última meta. Eu acredito que a gente vai conseguir bater se a gente acelerar agora bastante nesse segundo semestre. Eu quero te mostrar aí todos esses aprendizados que eu tive nos últimos anos, então continua até o final para aprender. Se você gosta dos meus vídeos aqui, importante falar antes de começar, para que você curta esse vídeo, para que você, cara, comente alguma coisa aí se você gostou de alguma coisa, ou durante o vídeo pode comentar, não concordo com isso, não gosto disso, porque isso ajuda também a aumentar o dinamismo aqui do canal e entender que tipo de vídeos eu posso fazer mais para ti, tá bom? Então bora para tela aqui, sem mais delongas. Vocês gostaram muito desse modelo, então eu vou trazer ele em vários outros vídeos em que eu desenho. O primeiro funil que eu utilizei para conseguir fazer 1 milhão de reais foi uma junção de 2 funis, então foi meio que um funil híbrido. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Quando eu comecei a vender na internet, um tio meu que era especialista num assunto que é de reversão de doenças crônicas ou controle de doenças crônicas por meio de alimentação, ele estava fazendo uma palestra numa faculdade. Eu fiz uma proposta para ele para conseguir meio que lançar ele na internet, né? Começar a criar produtos digitais, infoprodutos e vender os tratamentos dele via internet. Ele era formado em naturopatia, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, então era uma pessoa que tinha um track record muito grande e eu conseguiria de alguma forma posicioná-lo na internet. E eu na época, cara, não tinha nenhuma experiência com relação a isso, então eu comecei fazendo um contrato em que eu ganhava 500 reais por mês para fazer toda a estrutura para ele, não ganhava nenhuma porcentagem em cima disso. Por quê? Porque não tinha risco nenhum, né? Ele colocava todo o dinheiro, eu não estava fazendo nada e eu estava ali para aprender. Nesse meio tempo, eu fiz um curso chamado Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. Esse curso, cara, foi um dos que mais foram milionários no Brasil. Hoje em dia eu não vejo que é a melhor forma de você começar a vender na internet, mas ele com certeza foi uma das primeiras escolas de vendas que me ajudou a conseguir destravar essas vendas online. E a gente marcou de fazer um funil de lançamento. No primeiro funil de lançamento, a gente investiu 600 reais em tráfego e a gente conseguiu fazer 5 vendas de R$1.000. Então a gente faturou 5 mil reais investindo 600 reais. Esse funil de lançamento é um funil em que você capta as pessoas ali por meio de um anúncio, vou colocar como ad, levando para uma página de cadastro, e essa página de cadastro pede geralmente nome, e-mail, telefone, para que você participe de um grupo de lançamento. Naquela época o WhatsApp não era tão forte quanto é hoje, já existia, mas as pessoas não usavam tanto, então eu cheguei a mandar na época muitos e-mails para lembrar as pessoas e mandava também algumas mensagens de WhatsApp, mas não tanto quanto hoje, né, que hoje existe a API oficial, para uma série de aulas. Na época a gente fez uma aula só, era um grande webinário, que o pessoal chama no lançamento de lançamento semente, em que ele falou ali no YouTube com uma série de pessoas, entraram uma galera ali, e ele fez essas 5 vendas de R$1.000. Validou o produto, a gente fez outros lançamentos, e esses lançamentos eles começaram a crescer. No segundo lançamento, a gente, ao invés de fazer uma aula, fez mais de uma aula, foram 3 aulas, já teve um resultado melhor. Eu me lembro dos números, eu vou desenhar aqui o funil para que vocês acompanhem, mas os números foram muito legais, né? Primeiro a gente investiu 6 mil, voltou 5 mil reais. No segundo a gente investiu 10 mil reais e voltou 22 mil reais. Então o resultado foi um pouco menor em questão de ROAS. No terceiro a gente otimizou algumas coisas, investiu os mesmos 10 mil reais e voltou 45 mil reais. No quarto, aí já foi o que mudou um pouco, né? Porque a gente investiu 10 mil reais e voltou 92 mil reais.
Então olha que interessante, eu tive um resultado significativo otimizando ali a minha comunicação, a forma como eu captava e também o meu pitch, vendendo o mesmo produto de R$1.000. Quando chegou nesses 92 mil, que é o que eu vou falar que eu tive essa mudança principal, eu subi o meu produto para R$1.500. Não lembro dos números certos aí de quantas vendas eu fiz, mas é legal você se inteirar sobre o processo. O que eu fiz de diferente nesse lançamento aqui? Eu fiz o que a gente chama hoje em dia de abre carteira. Esse abre carteira é a venda de um produto de ticket baixo. Na época era R$7, que era um e-book de receitas. O que a gente percebeu? Nos últimos lançamentos, as pessoas pediam muito por receitas. A gente falou, vamos testar? E aí, durante uma das aulas, ele fez um pitch para esse produto de R$7 e a gente chegou a fazer mais de 1.000 vendas desse produto. O que eu percebi? Que as pessoas que compravam esse produto de R$7, essas 1.000 pessoas, tinham uma taxa de conversão muito maior para o meu produto de R$1.500 do que aquelas que não compravam. Então eu comecei a fazer esse abre carteira em todos os meus lançamentos. Ali, no final da primeira aula ou no final da segunda aula, né? Quando a gente olhava sobre as aulas que a gente estava fazendo, eu fazia o pitch desse produto de R$7 e no final eu tinha um mundaréu de gente que comprava, abria a carteira e tinha uma taxa de conversão muito maior para comprar um outro produto. Naquela época, eu não sabia como vender produtos mais caros, eu não entendia a lógica de densidade de funil, que eu vou explicar para vocês. E esse foi o principal erro que fez com que a gente conseguisse ter uma margem de lucro muito baixa, que é o que geralmente as pessoas não consideram. Então, se você vende coisas baixas, né, até R$1.500, R$2.000, você vai ter uma margem de lucro, a não ser que você tenha uma audiência muito grande, né, e você não precisa investir tanto em tráfego, que vai ser uma margem de lucro um pouco mais baixa. Enquanto se você vende produtos mais caros, você consegue, mesmo investindo bastante em tráfego, ter um retorno sobre o investimento bem alto, né? Apesar de ter tido aqui um retorno de 9,2 vezes, né? A gente teve o custo aqui com plataforma de e-mail marketing, para lembrete. Nesse daqui a gente já teve envio de WhatsApp e aí teve que contratar algumas outras ferramentas, né? Teve uma série de outras coisas também que a gente investiu para conseguir fazer esse produto, contratou designer, contratou uma série de coisas também. Então no final a gente contratou um gestor de tráfego, isso fez com que a minha margem de lucro ficasse muito baixa. Olhando para aquilo que eu fiz no passado, eu entendo que eu sabia somente uma parte do quebra-cabeça e a outra parte do quebra-cabeça ainda estava faltando. O que eu percebi depois de um tempo? Que existia um jogo de vender produtos de alto valor, o mercado do high ticket. O mercado do high ticket era um mercado que ele surgiu, principalmente no Brasil, para conseguir resolver um problema que começou a acontecer em todos os mercados. Existe uma métrica no tráfego chamada CPM. O CPM é o custo por 1.000 impressões. Essa métrica, o CPM, ela é influenciada pelo número de pessoas que querem anunciar para aquele público em específico e também pelo tamanho do público. Quando o público ele é muito pequeno e você está querendo anunciar muito para esse público, você acaba subindo o teu CPM também. Mas o número de pessoas anunciando sobe ano a ano e cada vez mais, principalmente com as bets recentemente, né, o número de pessoas e do valor investido para conseguir aparecer para essas pessoas cresceu absurdamente, o que fez com que o CPM subisse muito. Então, a pessoa que anunciava, por exemplo, o público de empresários em 2019, pagava no CPM cerca de R$22. E hoje ela está pagando quase 10 vezes mais. Tem CPM sendo pago a, por exemplo, R$230. Eu já cheguei a pagar R$230 no CPM. Então, esse CPM subindo fez com que as pessoas chegassem a uma alternativa de, na primeira venda, vender algo mais caro. E aí o high ticket veio como uma solução para isso. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que vender produto de alto valor sem ter uma estrutura de entrega suficiente não valia a pena. E você escalar o produto de alto valor gerava muito trabalho, muito serviço. É o que a gente percebe aqui, cara. O nosso modelo de negócio de consultoria depende que a gente contrate muitas pessoas para conseguir gerar escala. E o faturamento muito alto depende disso. Por isso que a gente está criando agora, por exemplo, produtos de treinamento. Até é uma coisa legal para você entender da nossa estratégia. Então começou a surgir, voltar, né, aquilo que a gente estava fazendo lá atrás, que é a venda do low ticket. O low ticket, ele escala muito, mas tem uma margem muito baixa. E aí, quando você junta o high ticket com o low ticket, você consegue
pagar os teus custos de tráfego com low ticket com pouco lucro e depois vender um produto de alto valor para essa pessoa com 100% de margem, contando somente com o tráfego, né? Não é uma margem completa porque você tem os custos de entrega, tem os impostos, tem uma série de outras coisas, mas ela fica muito maior porque grande parte do que você gastava no marketing para vender o produto de alto valor, agora você consegue investir no teu low ticket e gerar uma escala que antes você não tinha. Então começou a se popularizar no Brasil alguns funis que a gente rodava lá atrás, como por exemplo o funil de VSL, que é um funil que você roda um anúncio levando para uma página que tem um vídeo com um delay, né? Ou seja, não tem nada na página a mais, só tem o vídeo, e essa pessoa, ela assiste esse vídeo para depois comprar um produto num ticket mais baratinho. E aí tem uma série de outras ofertas que você pode adicionar aqui para conseguir aumentar o ticket médio das pessoas e aumentar o pouco lucro que você vai ter no teu funil de baixo valor. Por investir muito em marketing, você tende a ter um lucro mais baixo, mas se você pega essa pessoa e depois leva para um funil de alto valor, você consegue pagar ali o tráfego que você está gastando aqui, liquidar esse tráfego e depois vender o teu produto de alto valor. Em 2015 surgiu nos Estados Unidos um tipo de funil específico que é com relação a isso daqui, que agora no Brasil está se popularizando, que é o chamado SLO. SLO, ele é uma sigla em inglês que vem para Self Liquidated Offer. Então, é uma oferta que se paga ou paga o tráfego, para que depois você consiga vender outras soluções, sejam serviços ou produtos de alto valor. E aí, esses dois, cara, se eu soubesse sobre o high ticket naquela época quando eu iniciei, provavelmente eu venderia algum tipo de tratamento ou programa de acompanhamento num ticket muito alto e eu teria uma margem de lucro muito maior. Teria chegado a, por exemplo, 1 milhão por mês de faturamento. Hoje eu fico pensando e talvez até a gente abrisse uma espécie de hospital na época, tá? Porque somente com o que a gente faria de consulta online, de tratamento online, daria para abrir um hospital. Então imagina, eu saindo do infoproduto e indo para o hospital. Tem até um amigo, o Guerra, que ele fez isso. Ele começou fazendo ali venda de consulta de alto valor, depois começou a vender cirurgia, a blefaroplastia, né? Que é um tipo de cirurgia da parte de cima da pálpebra, com um médico que era um parceiro dele, e hoje eles têm o maior hospital de blefaroplastia da América Latina, porque eles conseguiram entender o jogo de vender o high ticket diretamente ali, no caso deles, com os programas de tratamento, né? No caso deles só vendem cirurgia, não vende programa de tratamento. No meu caso, eu venderia isso. Se eu tivesse acoplado isso dentro da minha estratégia inicial, eu não ia querer que a pessoa comprasse somente meus infoprodutos ou então ali os meus treinamentos ali que a pessoa aprenderia para fazer, né? Eu cobraria caro para fazer pela pessoa, para conseguir mostrar para ela como ela faria. Eu usaria o que o Hormozi ele fala sobre criação de produtos de alto valor, né? Que é aquela questão das 3 etapas. Depois até eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Que as 3 etapas são fazer pela pessoa, fazer com ela, ou então ensinar e ela faz sozinha. Aqui você vende um ticket mais baratinho, aqui você vende um ticket um pouquinho maior, mas nem tão caro, e nesse último você pode cobrar caro porque você está fazendo pela pessoa. Naquele caso lá, eu poderia fazer um programa de tratamento para a pessoa, recomendar vários suplementos para ela, né, fazer uma série de coisas, fazer um tratamento um pouco mais longo, ir acompanhando e fazendo análise do exame de sangue dela. Mas eu escolhi na época, por falta de conhecimento, fazer com a pessoa ensinar. Então eu não conseguia cobrar tão caro quanto eu poderia cobrar se eu fizesse por ela. E é uma das coisas que eu teria adicionado. Além disso, o que eu não sabia na época? Em 2023, o Russell, que é o cara que é o rei dos funis, ele lançou um livro, que eu até considero que você deveria ler, chamado Linchpin. Esse Linchpin é um livro sobre a estratégia maior que ele utiliza nos funis de venda dele para conseguir ter uma coisa que estava faltando nessa equação, que é a recorrência. O Steve Larsen, que é o cara que fazia as ofertas dele, conta no prefácio desse livro que ele fez uma avaliação da empresa dele e ele recebeu a notícia de que a empresa dele não valia nada, porque ele era a empresa dele. Se ele parasse de vender, a empresa dele simplesmente pararia de existir. Então, apesar de ter faturado 10 milhões de dólares no ano anterior, por não ter recorrência, a empresa dele não tinha um valor claro. Existem outras formas de você conseguir fazer com que a empresa ela gere valor. Tem até um podcast
da Full Sail, sobre os 7 Powers, que eu fiz com o meu sócio Igor. Você pode aprender um pouco mais sobre os moats, que são os diferenciais competitivos que você pode implementar na tua empresa. Mas um deles tem a ver com a base de clientes e o pagamento recorrente, né? O cálculo de avaliação para conseguir saber se a tua empresa vale alguma coisa, considera muito isso. E nesse link, tipo, ele fala sobre essa recorrência, essa receita recorrente. E ele conta que ele começou a se utilizar desses funis de vendas, tanto para venda de low ticket, tickets mais baixos, quanto de high ticket, tickets mais altos, pensando em produtos em diversos níveis, em que todos esses produtos tenham uma recorrência muito alta. E ele divide em 3 níveis principais. O N1 é quando ele vende produtos recorrentes de tickets baixos, vou colocar como low ticket. O N2 é quando ele vende produtos, infoprodutos ou coisas que ele faz junto com a pessoa ali, que são médio ticket, e ele tem uma recorrência em cima disso. Comunidades, por exemplo, no Brasil, principalmente no mercado de infoprodutos, o Sobral, que é um cara que ensina tráfego, cresceu muito vendendo uma recorrência de médio valor, e hoje é gigantesco. Né? E o N3 é quando você faz uma recorrência de alto valor, seja por meio de um tratamento, no caso dos médicos, ou então, no caso de advogados ali, um acompanhamento, uma consultoria jurídica mais próxima, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que no high ticket ele vende consultoria tributária e ele consegue vender uma recorrência muito grande ali para a pessoa, para que ele continue fazendo elisão fiscal, consiga entender como pagar menos impostos, né? E você consegue ter uma recorrência nesses 3 níveis aqui. Quando você junta a recorrência junto ao low ticket ou high ticket, você entende o quebra-cabeça principal, e é para isso que a gente precisa chegar, para finalizar esse vídeo e você conseguir implementar isso na tua empresa. Então vamos lá. Cada uma das etapas do teu funil dentro da escada de valor, ela tem um objetivo específico. Então, se você constrói a tua escada de valor aí com diversas ofertas, e eu considero que você deveria fazer isso, você precisa entender que cada oferta ela foi feita para uma coisa específica. Os produtos de baixo valor, eles servem para que você consiga fazer compra de clientes. Então, você vai comprar muitos clientes para que você consiga gerar escala para a tua empresa. Ele não serve para que você consiga gerar lucro. Os produtos de ticket médio, eles servem para aumentar um pouco mais o lucro e para que você consiga ter um pouco mais de escala também. Então, eles servem para conseguir consolidar a tua empresa. Quando você tem um produto de médio valor, você consegue ganhar mercado também, tá? Nem sempre você consegue escalar tanto, mas você consegue ter um reconhecimento muito grande. E funciona muito bem. E quando você vende produtos de alto valor, você consegue lucrar muito. Mesmo que você venda pouco, esse pouco que você vende te gera muito lucro. E para cada uma dessas etapas, tem um tipo de funil específico. Para falar sobre os funis, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, que eu considero que você deveria assistir. Eu vou pedir para a minha especialista de YouTube aí, para adicionar aqui para você. Agora o YouTube recomenda o próximo vídeo que você vai assistir, que é sobre os 6 funis, que são os funis mais lucrativos, que lá eu aprofundo um pouco mais sobre isso. Mas eu quero te deixar aqui de aprendizado durante esse vídeo, é que se você tem um low ticket para comprar cliente, e para escalar a tua empresa, um médio ticket para consolidar e para ganhar mercado e um alto ticket para lucrar, você está com o jogo ganho. E se você souber a ordem de como fazer essas coisas, tem uma empresa que vai se consolidar muito bem. Hoje, a melhor ordem, na minha opinião, é primeiro pensar em gerar lucro. Porque se você escala sem lucro, você acaba escalando prejuízo. Depois, é você pensar em como comprar e escalar mais clientes, para que você consiga escalar cada vez mais. E depois, você vai pensar em como consolidar a tua empresa. O que eu mais percebo é as pessoas querendo começar com uma ordem que não é a melhor ordem possível. E com o meu aprendizado aqui, desses vários anos de vendas online, o que eu mais percebo é que as pessoas que têm um resultado muito grande, elas tendem a focar primeiro no lucro, especificamente falando, para depois focar na escala. Então, se você pensa em uma recorrência em cada um desses, você consegue construir um negócio também. Então, tem negócios, por exemplo, como a Adapta, né? Adapta.org, que é a maior empresa de IA generativa da América Latina, que ao invés de consolidar a empresa dela com produto de alto valor inicialmente, ela tendeu a vender um produto médio, só que com uma recorrência. E por construir um produto de ticket médio com uma recorrência, ela conseguiu construir um negócio. Por quê? O ponto principal aqui é que
todos os produtos que você conseguir construir que tenham recorrência, eles vão construir um negócio. Se você só vende um produto, você vai somente comprar cliente. Só vende um produto, você vai somente lucrar. Só vende um produto, vai consolidar. Agora, se você vende algo que é recorrente, você consegue ter lucro até mesmo na compra de escala. Consegue ter lucro até mesmo no produto de consolidação. E aqui nem se fala, né? Você consegue ter muito mais lucro. Então, um jeito de você conseguir ter uma empresa que, cara, tem um cheat code, né? Você consegue fazer um bug na Matrix. Você consegue fazer uma empresa que realmente consegue se consolidar muito bem, gerar lucro desde o dia zero, ou então com pouquíssimos meses, é você pensando na receita recorrente. Depois eu posso fazer um outro vídeo falando somente sobre o Linchpin, comenta aqui embaixo, mas esse é o aprendizado que eu quero deixar para vocês. Cada produto foi feito para uma coisa. Se você conseguir colocar esses produtos para fazer o que eles deveriam estar fazendo, você consegue ter um resultado absurdo. Os low tickets para conseguir pagar as suas contas, os médio tickets para conseguir te gerar uma escala e uma consolidação maior, e os high tickets para conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Se conseguir entender isso, o objetivo desse vídeo ele já foi cumprido. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui até o final desse vídeo. Vou pedir novamente para que você curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo, compartilha no grupo dos sócios ou então em grupos de mastermind onde você está, para que eles consigam entender melhor também o que cada produto faz dentro da tua escada de valor, para que eles consigam, cara, ter um resultado absurdo e consigam ter muito mais lucro. E se quiser aprender melhor como é que você consegue aplicar tudo isso, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim na DM que eu vou te responder, com certeza alguém do meu time vai te responder. Fala, vem pelo YouTube que eu vou te receber muito bem. Maravilha? Deixei vários vídeos recomendados aí, assista os vídeos do YouTube, eu estou preparando com muito carinho, com vários detalhes. E também me dá recomendações de vídeos aqui embaixo que você gostaria de ver aqui no meu canal. Então até o próximo vídeo, valeu!